Vamos emendar aqui o Renato Meirelles, já que a gente está falando do principal assunto da semana. O Renato é nosso colunista, presidente do Grupo Locomotiva, que conduziu uma pesquisa a respeito da violência nas escolas, né? Uma pesquisa que acabou de maneira trágica, se tornando muito oportuna, porque traz números realmente assustadores para a gente pensar e repensar o que está sendo feito da educação no nosso estado. Ô, Renato, bom dia para você. Eu estou vendo aqui que os números são muito impactantes, né? Mais da metade dos estudantes das periferias já sofreram algum tipo de violência. 70% de estudantes e familiares souberam de pelo menos um caso de violência nas unidades e 100% praticamente, olha isso, quando é que você vê 100% numa pesquisa? Nunca. 100% da comunidade escolar concorda com a seguinte frase: o governo estadual deveria dar mais condições de segurança às escolas. Ou seja, praticamente 0% de satisfeitos com esse assunto. Renato, o que você destacaria da pesquisa? Mais uma vez, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Megali. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom dia, Sheila, Carlinha. Bom, infelizmente, os dados mostram que as escolas não estão livres desse medo, dessa insegurança e dessa situação de violência que cobre todo o Brasil. A escola, que deveria ser um ambiente seguro, Megali, hoje é um ambiente de medo, um ambiente que dificulta o ensino. E o que a pesquisa mostra de forma bastante clara é que são os alunos de colégios de periferia que mais sofrem com a ausência de políticas públicas claramente vinculadas aí ao combate à violência nas escolas. Os números são estarrecedores, né? Então, 69% dos estudantes, 68% dos professores consideram a violência de média para alta nas escolas públicas do estado de São Paulo. E entre os familiares dos estudantes, esse número sobe para 75%. Megali, o que a gente precisa deixar claro é que isso não vem do nada, né? Nós viemos de últimos anos em que as crianças eram incentivadas a tratar a violência como forma de resolução de conflito. Isso se dá desde fazer arminhas com a mão a movimentos como foi inventados como escola sem partido, que é algo que nunca existiu, que colocava alunos contra professores durante esse processo. Na medida em que os alunos são incentivados a brigarem com os seus professores, a discordarem dos seus professores, a agredirem os seus professores, a consequência deste ato inconsequente é o aumento da violência contra professores. Renato, vamos falar sobre a metodologia da pesquisa. Estou vendo aqui que foi em parceria com o Sindicato dos Professores de São Paulo, né? É uma classe bem organizada e que tem muito a dizer sobre isso, sobre o tema violência nas escolas. Como é que foram feitos esses questionários? As perguntas são específicas e professores e alunos foram ouvidos, né? A pesquisa foi feita sob encomenda da POESP. A POESP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, liderado pela professora Bebel, e é uma prática corriqueira do sindicato. Esse é o quarto estudo que eu tenho a oportunidade de pessoalmente conduzir para a POESP, que trata sobre o tema da violência nas escolas. Essa pesquisa foi realizada de 30 de janeiro a 21 de fevereiro, seria divulgado na próxima semana. Nós antecipamos aí a divulgação sobre a parte de violência nas escolas por conta do lamentável ocorrido. Nós ouvimos 1.250 estudantes de todo o estado de São Paulo, 1.250 familiares desses estudantes e 1.100 professores através de uma pesquisa quantitativa que foi de abordagem telefônica ao que nós chamamos tecnicamente de intercept, onde nós conversamos pessoalmente com o público pesquisado. Uhum. E aí, Renato, você mencionou que já é a quarta vez que você tem a oportunidade de conduzir um estudo como esse. Foi possível notar
nessas 4 edições, mudanças, o agravamento da situação, o que você destaca em relação à diferença observada nesses 4 anos? Olha, o grande fator de mudança foi que tivemos uma pandemia aí no meio desse processo. Nós tivemos uma pandemia que fez com que a questão da saúde mental ganhasse uma dimensão muito maior do que em outras edições da pesquisa, né? Então nós temos aí 95% dos estudantes e 91% dos professores que coloca que a saúde mental como esgotamento e ansiedade passou a ser relatado entre eles e entre os próprios colegas de trabalho ou de estudo. É como se nós tivéssemos hoje, após a pandemia e após 4 anos de cultura da violência, um ambiente de estresse que acaba impactando aí num terreno fértil para que a paz, para que o ambiente de diálogo fosse substituído por um ambiente de agressão. Há um recorte da pesquisa, entre outros, que chama bastante atenção em relação às diferenças observadas nas escolas das periferias e as escolas nos centros das cidades. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Renato. Em vários itens pesquisados, nós percebemos que o número de casos de violência é maior entre as escolas de periferia do que nas escolas de centro. Então, por exemplo, 55% dos estudantes relatam casos de violência dentro das suas escolas. Esse número é de 42% nas escolas de centro versus 68% nas escolas de periferia. Ou seja, nas escolas de periferia nós temos uma incidência muito maior de casos de violência. Esse dado se repete também entre os professores e mostra que boa parte das ações que podem ser feitas de combate à violência tem que começar não nas principais escolas, nas escolas que são tidas como vitrines, e sim nas escolas onde os alunos mais precisam. Essas escolas são as escolas de periferia. É muito importante que se ofereça o melhor para quem mais precisa, que os melhores professores estejam nas escolas de periferia, que as políticas de combate à violência estejam nas escolas de periferia, que as escolas de periferia sejam priorizadas na hora de ter psicólogos para tratar e trabalhar com a comunidade escolar de forma preventiva a esses atos de violência. Pois é, a gente estava até conversando fora do ar sobre algo relacionado a isso, Renato, que é o seguinte: a importância que tem ou deveria haver um programa robusto para essas escolas consideradas mais violentas, mais fracas, porque no ensino particular, né, os pais, os responsáveis, eles podem escolher para qual colégio o estudante vai, a criança vai, e no caso das escolas públicas, muitas vezes não, é a escola que está mais próxima ali da casa. E normalmente essas escolas mais periféricas são as mais violentas e que têm menos condições, qualidade do ensino considerada pior. Quem nunca, né, que estudou em escola estadual, municipal, teve que pegar um comprovante de endereço de outra pessoa para tentar matricular o filho numa escola dessas consideradas vitrines? Então, a importância de se direcionar essas políticas mais robustas, com mais apoio ainda do poder público para essas escolas de periferia. Isso está no horizonte, Renato? Porque quando você conclui um estudo como esse, imagino que ele seja também encaminhado para o poder público, Secretaria da Educação. Imagino que seja algo a ser destacado no estudo e cobrado das autoridades públicas também, não? Sem dúvida nenhuma, né? A ideia desse estudo é colocar o combate à violência acima de qualquer discussão política, partidária ou mesmo sindical. Essa é uma questão suprapartidária. Nós só vamos conseguir reduzir os casos de violência nas escolas através de um trabalho múltiplo que envolva a comunidade escolar,
que envolva os professores através da POESP, os estudantes através das entidades estudantis, como a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas e, obviamente, a Secretaria Estadual de Educação. Eu tenho certeza aí que todos os envolvidos vão se comprometer a desenvolver políticas públicas baseadas em evidências, políticas públicas baseadas em dados como são apresentadas nessa pesquisa Locomotiva POESP, para conseguir juntos formularem políticas públicas que de fato mudem essa triste realidade que infelizmente não é uma novidade no estado de São Paulo. Renato, onde é que o pessoal pode acessar a pesquisa? A POESP irá, depois da coletiva, disponibilizar no site da POESP, né? São dados bastante importantes, bastante relevantes para fomentar o debate na opinião pública. Acho que tem uma questão apenas, melhor, que é importante destacar. Alguns movimentos estão tentando culpar a divulgação do ocorrido como grande responsável para novos casos acontecerem. Não é tapando o sol com a peneira que nós vamos resolver a questão da violência. Nós vamos conseguir resolver a questão da violência das escolas através de um amplo debate, mostrando que livros e que discussões civilizadas têm que se sobrepor à cultura de violência que, infelizmente, foi bastante propagada nos últimos tempos no Brasil. Renato Meirelles, presidente do Grupo Locomotiva, colunista da Band News FM, volta a conversar conosco no horário de sempre, ali pelas 8h46, né? 8h45, tá certo? Tá certo. 8h45 da manhã, na sexta-feira. Beijão, Renato, até. Até mais.